técnicas utilizadas no laboratório de microbiologia. Como que eu consigo identificar uma célula bacteriana? Como que eu consigo observar esse crescimento da célula bacteriana? Como que eu sei ali quais são os fatores necessários para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento? E como que eu faço para replicar isso dentro de um laboratório de microbiologia? Então agora você vai entender um pouquinho sobre as técnicas utilizadas no laboratório de microbiologia. Então, quais são as principais técnicas, quais são os principais procedimentos que possibilitam a visualização e a identificação dessas bactérias. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho como que essas bactérias crescem em um laboratório de microbiologia. Bom, quando a gente fala das técnicas microbiológicas, a gente está falando especialmente sobre o quê? Como que eu faço para que uma bactéria cresça dentro de um laboratório, ou seja, como que eu faço aí para simular um crescimento in vitro dessa célula bacteriana? Então a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar o meio de cultura. O meio de cultura, ele é fundamental para o crescimento bacteriano, por quê? Porque ele vai fornecer nutrientes para que aquela bactéria cresça e vai então possibilitar um cultivo in vitro, tá? Então, ou seja, eu vou dentro de um laboratório fazer com que aquela bactéria se desenvolva, com que aquela bactéria cresça. Esses meios de cultura, eles podem ser tanto preparações líquidas, quanto preparações semissólidas, quanto preparações solidificadas. E ainda podem ser simples ou complexos. Então, esses meios de cultura, eles são classificados de acordo com o quê? De acordo com a sua consistência. Nós temos alguns meios que são líquidos. O que é um meio líquido? Como a gente consegue observar na imagem, é um meio que parece aí um líquido, tá? Aqui, a gente chama esse meio líquido do quê? De caldo. Por que caldo? Caldo porque ele está totalmente líquido e nesse caldo nós temos nutrientes que estão dissolvidos nessa solução aquosa e que ele é acondicionado em um tubo de ensaio ou até mesmo em um pote de vidro, tá? E como que eu sei que a bactéria cresceu? Quando o meio está aí estéril, ele fica límpido. Mas quando a bactéria cresce nesse meio, a gente consegue observar que ele fica turvo. Então, a turbidez do meio de cultura possibilita aí a observação, tá, do crescimento da bactéria. Um meio semissólido, ele é um meio que tem os nutrientes desse meio líquido e uma pequena composição aí de agar, né? O agar, ele é o quê? Ele é um polissacarídeo que age como um agente solidificador, que é como se fosse uma gelatina que vai ser adicionada a esse meio líquido para que ele tenha aí esse aspecto semissólido. Geralmente, os semissólidos ficam em tubos. E aí também temos os meios solidificados. Os meios solidificados é um meio que a gente utiliza em uma placa de Petri, então isso daqui é uma placa de Petri. A placa de Petri é aí um utensílio muito utilizado no laboratório de microbiologia, onde a gente consegue aí dispor esse meio de cultura. E esse meio solidificado, ele vai ter, além do meio líquido, ele vai ter o quê? Uma porcentagem muito maior de agar. E aí por isso que ele fica com esse aspecto sólido, tá? Ele também pode ser classificado de acordo com a sua função. Então o meio de cultura, ele pode ser rico ou enriquecido. O que é um meio rico ou enriquecido? Como o próprio nome já diz, um meio enriquecido é quando ele tem ali vários nutrientes que vão possibilitar o crescimento daquele micro-organismo. O principal objetivo desse meio enriquecido é o quê? É permitir que as bactérias aumentem o seu número, tá? Então, ao meio comum, são adicionadas substâncias enriquecedoras. Então, pode ser adicionado aqui um sangue, ou até mesmo um agar nutriente, um extrato de levedura, substâncias que vão promover o rápido desenvolvimento dessa célula bacteriana. Os meios também podem ser seletivos e diferenciais, como por exemplo o McConkey. Seletivo por quê? Aqui nesse McConkey, ele tem uma substância que inibe bactérias gram-positivas. Ele permite somente o desenvolvimento de bactérias gram-negativas, tá? Então ele tem uma substância chamada cristal violeta que inibe o crescimento das gram-positivas.
positivas. E quando essas bactérias gram-negativas crescem, elas ainda crescem de cores diferentes, então ele também é diferencial. A gente consegue diferenciar as bactérias aqui em LAC+, e LAC-. O que é LAC+, LAC-? Fermentam ou não a lactose, porque além de ter aí o cristal violeta que inibe o crescimento de bactérias gram-positivas, ele também tem o quê? Ele também tem lactose. E as bactérias que fermentam a lactose, quando consomem a lactose, elas crescem e ficam rosa no meio de cultura. E as bactérias que não fermentam a lactose, quando crescem, ficam aí incolores. Então, esse meio ser seletivo ou diferencial, ele é muito importante porque ele vai nos auxiliar no quê? Ele vai nos auxiliar aí na diferenciação dessas células bacterianas. Então, vamos supor que eu tenho ali um paciente que está com uma suspeita de infecção do trato urinário. Nós temos algumas bactérias que podem causar infecção do trato urinário, por exemplo, a Escherichia coli. A Escherichia coli é uma bactéria gram-negativa. Ela é um dos principais agentes causadores de infecção do trato urinário, mas também o Staphylococcus pode causar uma infecção do trato urinário, que é o quê? Uma bactéria gram-positiva. Então, quando eu uso esse meio diferencial e seletivo, o que eu quero? Eu quero identificar qual que é o agente causador daquela infecção. E aí, por que é importante ele ser diferencial? Porque eu consigo diferenciar. Então, veja que pelo McConkey, eu consigo saber se as bactérias são fermentadoras ou não da lactose, apenas pelo quê? Apenas pela sua coloração. E o que faz que aquele meio mude a sua coloração? Ali nós temos indicadores de pH. Então, vamos pensar aqui. Uma bactéria, quando fermenta um carboidrato, a lactose é um carboidrato. Então, quando ela fermenta a lactose, ela altera o pH do meio de cultura, acidificando aquele meio. E aí, então, muda a sua coloração, ele fica rosa. Mas quando a bactéria não fermenta a lactose, ela muda ali, ela fica incolor. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos aí um indicador de pH que facilita essa diferenciação. E nós temos ainda outros tipos de meio de cultura, vamos lá. Nós temos também os meios de cultura aí indicadores. Indicador por quê? Vai nos indicar o que aquele micro-organismo está utilizando. Então, nós temos, por exemplo, aqui esses tubos que mostram, por exemplo, uma bactéria que fermenta tanto lactose quanto glicose, porque esse meio chamado de TSI, ele é um meio vermelho. Mas quando a bactéria fermenta a glicose e a lactose, ele fica amarelo, tá? E também temos os meios aí de transporte, que não tem nutriente, ele é apenas utilizado aí para transportar as células bacterianas. Então, por exemplo, ali eu faço uma coleta, né, de um swab vaginal, de um swab retal, de um swab nasal, eu preciso colocar esse swab, né? O que é o swab? Esse cotonete aqui com essa haste grande. Eu preciso colocar esse swab em um meio de cultura que eu consiga transportar aquela bactéria e que permaneça viável, que ela não morra. Então, geralmente, esses meios de transporte têm aí tioglicolato, que vai prevenir a desidratação dessa secreção durante o transporte. Então, o meio de transporte, ele não tem nutrientes, mas tem substâncias que previnem aí a morte da célula bacteriana. E aí também, no laboratório de microbiologia, nós temos técnicas importantes que são chamadas aí técnicas de coloração. Então, você viu aqui, você já sabe que as bactérias elas podem ser classificadas em gram-positivas ou gram-negativas. Como que eu sei essa classificação? Como que eu sei essa coloração? Graças à coloração de Gram. Então, a coloração de Gram, ela foi elaborada por um pesquisador chamado de Christian Gram, e por isso o nome, coloração de Gram, e assim ele conseguiu determinar que as bactérias gram-positivas coram-se em roxo e as bactérias gram-negativas coram-se em vermelho. Mas, professora, por que essa bactéria cora-se em roxo e por que essa bactéria cora-se em vermelho? Lembra que ela tem uma diferença com relação à composição da sua parede celular? Lembra que a bactéria gram-positiva, ela tem uma espessa camada de peptidoglicano e a bactéria gram-negativa tem uma fina camada de peptidoglicano? É baseado nessa classificação, então é baseado nessa composição da parede celular que a gente consegue definir a sua coloração. Então vamos entender o que é essa coloração de Gram. A coloração de Gram, ela utiliza de vários reagentes. Então ele utiliza do cristal violeta. O cristal violeta, ele é aí uma solução que colore em roxo,
E quando a gente coloca aí esse cristal violeta no esfregaço bacteriano, ele cora todas as bactérias em roxo. Depois utiliza o iodo. O iodo é uma solução mordente que vai fixar essa coloração. Então, ele fixa a coloração e deixa todas as bactérias roxas. E temos o álcool acetona. O álcool acetona é uma solução descolorante que vai descolorir quem? Vai descolorir bactérias que têm uma fina camada de peptidoglicano. Então, descolore quem? Descolore aí as bactérias gram-negativas. Então, veja que aqui os bacilos estão incolores, enquanto os cocos permanecem em roxo. E aí, por fim, a gente utiliza a safranina, diferenciando as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas, né? Então, veja que aqui, ó, os bacilos que na etapa anterior estavam incolores, agora eles estão rosas, estão vermelhos. Por quê? Porque a safranina corou em vermelho as bactérias gram-negativas. Ao passo que os cocos nunca ficaram diferentes, então eles sempre se mantiveram roxo. Por quê? Porque devido à sua espessa camada de peptidoglicano, eles retêm esse corante, o cristal violeta, e fixam em roxo. Definindo o quê? Definindo a coloração aí das bactérias diante a coloração de gram, tá? Então aqui, geralmente as bactérias que são cocos coram-se em roxo, chamados de cocos gram-positivos. Cocos são ovoides, né? Tem esse formato aí, ovoide, esférico. E ele tá que cor aqui? Ele está roxo, então por isso o coco gram-positivo. E os bacilos têm forma do quê? Os bacilos têm forma de bastão, né? Então eles lembram aí um bastão. Eles são bacilos gram-negativos, coram-se em vermelho. A coloração de gram, ela é importante e fundamental para que a gente consiga classificar as bactérias. Então, uma das principais classificações das células bacterianas é ser gram-positiva ou gram-negativa. E o primeiro teste utilizado no diagnóstico microbiológico é para identificar se ela é gram-positiva ou se ela é gram-negativa. Professora, na microbiologia tem só a coloração de gram ou tem outras colorações que também são utilizadas? Nós temos uma coloração muito importante chamada de Ziehl-Neelsen. Ziehl-Neelsen é uma coloração utilizada para corar o quê? Micobactéria. Micobactéria, diferente das células bacterianas, elas têm ali uma parede celular formada por ácido micólico, tá? Então não tem essa característica de ser formada por peptidoglicano. Por isso que as micobactérias não são coradas pela coloração de gram, e sim pela coloração de Ziehl-Neelsen. E por que esse nome? Também, Ziehl-Neelsen, foram dois pesquisadores ali que bolaram e assim descobriram a coloração das micobactérias. Quem são essas micobactérias? Nós temos dois principais exemplos aí veiculados à saúde importante para a população, que é o Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose, e o Mycobacterium leprae, causador da hanseníase, popularmente conhecida como lepra. Então vamos lá, vamos discutir também um pouquinho sobre essa outra coloração importante na microbiologia, que é a coloração de Ziehl-Neelsen. Bom, então a coloração de Ziehl-Neelsen, ela vai ser para identificar o quê? Para identificar o bacilo de Koch, né? O bacilo de Koch, ele é o bacilo causador aí da tuberculose. Então, a coloração de Ziehl-Neelsen, ela é um exame bacteriológico muito importante. Por quê? Porque é um método rápido, que a gente consegue realizar ali de forma rápida no laboratório de microbiologia. Também é um método seguro e um método importante para acompanhar a terapêutica. Por quê? Quando um paciente ele tem tuberculose, que ele é identificado com tuberculose, conforme ele vai fazendo o tratamento, né, com os antibióticos, a quantidade de bacilos nessa amostra vai diminuindo. Então, no que consiste aí essa coloração de Ziehl-Neelsen? A coloração de Ziehl-Neelsen, ela é baseada no quê? Ela é baseada em uma coloração para identificar aqueles micro-organismos que têm a sua parede celular formada por ácido micólico, não peptidoglicano como as bactérias. E esse ácido micólico, ele é uma estrutura que consegue resistir ao descoramento da mistura de álcool ácido, tá? Então, aqui, basicamente, o que acontece?
nós temos o azul de metileno e a fucsina utilizada a quente nessa técnica de coloração de Ziel-Nielsen. E aí, então, após esse descoramento com a solução de álcool ácido, esses bacilos de Koch, que são os Mycobacterium tuberculosis, permanecem nessa cor vermelha, tá? Então, na prática, é muito utilizado para o diagnóstico da tuberculose, da hanseníase e de outras micobacterioses. E aí, por isso que é chamado de BAR, né? O que é BAR? É bacilo álcool ácido resistente. Tá? Então, essa característica de ser um bacilo álcool-ácido resistente se dá devido ao alto teor de lipídios que as micobactérias têm na sua parede celular, chamado aí de ácido micólico, que vai aí provocar uma grande hidrofobicidade e vai dificultar a ação dos mordentes e também aí das soluções descorantes, tá? Então, como que a gente interpreta? Nessa coloração de Ziel-Nielsen, o que a gente usa? A gente usa aí um corante chamado azul de metileno. O azul de metileno vai corar todo o fundo e todas as células e todas as bactérias que não forem bacilos alcoácidos resistentes. E os bacilos alcoácidos resistentes, eles permanecem em vermelho, porque é usado o quê? É usada aí a fucsina fenicada a quente, tá? Então, o primeiro corante que usa é a fucsina. O que ele faz? Ele cora aqui todo esse esfregaço em vermelho, mas depois usa uma solução descolorante, que é o álcool ácido clorídrico. Essa solução descolorante vai descolorir tudo que não for bacilo, tá? Então, tudo que não for bacilo, célula, leucócito, outro tipo de bactéria, ele fica incolor. E aí, o último reagente que usa na coloração é o azul de metileno. Por isso que a gente vê aqui ao fundo tudo corado em azul. Por quê? Porque tudo que não for bacilo se cora em azul e por isso que ele é chamado aí de bacilo álcool ácido resistente, tá? Então, nós temos o quê? Nós temos aí, na coloração de Ziel-Nielsen, a identificação do quê? De micobactérias. Essas micobactérias, elas terão uma coloração vermelha em um formato de bastão. Professora, quer dizer que os cocos e os bacilos não são corados pela coloração de Ziel-Nielsen? Eles são corados, mas eles não se coram em vermelho, eles vão se corar em azul. Por quê? Vamos lembrar? Essas bactérias são formadas do quê? Elas são formadas de peptídeo glicano. Então, o que vai corar e diferenciar um coco de um bacilo é o quê? É simplesmente aí o peptídeo glicano, tá? Então, aqui é importante que você compreenda que as técnicas de coloração na microbiologia, elas são utilizadas de acordo com as características das bactérias, com as características das células. Então, uma micobactéria, o Mycobacterium tuberculosis, a gente precisa utilizar a coloração de Ziel-Nielsen. Mas por quê? Porque a sua parede celular tem uma estrutura diferente. A sua parede celular é formada por ácido micólico, diferentemente das bactérias. A sua parede celular é formada por peptídeo glicano. Então, a coloração que a gente usa é uma coloração de Gram, que vai definir se a bactéria é Gram positiva, corando-se em roxo, ou Gram negativa, corando-se em vermelho.